Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, dia 5 de fevereiro de 2023, às 20 horas, eu estou aqui para mais uma pérola da graça de Deus. Eu quero agradecer muito a vocês por ter divulgado e compartilhado esses dois últimos vídeos. O de antes de ontem, ele deu cerca de quase 500, está beirando 500 visualizações. Está perto, ainda não chegou. E o último, né, que eu gravei antes de ontem, que eu gravo a cada 2 dias, ele já está próximo às 300 visualizações. Muito obrigado mesmo a vocês, aqueles que contribuíram para o número de inscrições aumentarem, né? Eu tive aí nessas 2 últimas semanas cerca de 10 a 15 novos inscritos. Então, muito obrigado. A preocupação tanto minha quanto de vocês é que os nossos irmãos, os filhos da Livre, que ainda estão dentro das sinagogas, eles possam crescer na graça e no conhecimento e viver, assim como nós, a liberdade no Espírito, tendo Ele como único Senhor das nossas vidas, como filhos que somos, guiados e dirigidos por Ele. É o que nós queremos, que os nossos irmãos se libertem dos preceitos dos homens, dos fardos pesados que são atados sobre os seus ombros. Isso nos preocupa bastante. E você divulgando, quem sabe, ele é, digamos assim, não induzido, né, mas inspirado a assistir e quem sabe ao ouvir a palavra da verdade, a sã doutrina, ele faça uma reflexão e ver que esse evangelho para nós é o evangelho da graça de Deus, revelado a Paulo, o apóstolo dos gentios. Queridos, eu quero falar hoje sobre o tema que Deus jamais estabeleceu a lei mosaica para os seus filhos. E eu quero ler aqui na epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 14, que diz assim: havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-o na cruz. E tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Queridos, lógico que o apóstolo Paulo, ele estava se dirigindo aos irmãos judeus, ao seu povo, porque o apóstolo Paulo, ele encontrou uma dificuldade muito grande, porque muitos dos que viviam debaixo da lei e que ainda não havia entendido, compreendido que Cristo veio para cumprir a lei e que, na verdade, ele cumpriu quando ele disse que estava tudo consumado. E muitos deles ainda viviam na prática da lei mosaica, debaixo da lei. E então o apóstolo Paulo alerta-os dizendo, havendo ele riscado o escrito de dívida que havia contra nós, contra eles, os judeus, na qual Paulo também se incluía nas ordenanças, porque eles praticavam ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-nos do meio de nós, cravando na cruz. Cumpriu-se ali a lei. Terminou-se ali.
tudo consumado. Ao proferir as 7 palavras na cruz, a última foi: está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, queridos, eu quero te dizer, se Deus, Ele quer que guardemos a lei dos dízimos e o sábado, porque é o que nós vemos falando nessas 3 últimas mensagens. Se Deus quer que nós guardemos as leis dos dízimos e do sábado, como a instituição religiosa ensina, por exemplo, os sabatistas, os adventistas, eles guardam os sábados. E eles procuram fazer com que os membros de outras instituições religiosas entendam que deve-se guardar o sábado. Quanto à lei do dízimo, todas elas leem na mesma cartilha. Seja a Igreja Católica Apostólica Romana, seja as instituições evangélicas. Em todas as denominações, a prática da lei do dízimo existe. Eles não abrem mão disso, até porque é a conveniência de muitos deles. Então, e por que Deus não quer que guardemos as outras? Se Ele quer que guardemos a lei dos dízimos e do sábado, porque são essas 2 que eles ensinam. Aí pergunta-se por que é que eles não querem, por que é que Deus não quer que guardemos as outras? Não era tão somente dízimo e sábado. O Torá, por exemplo, eram 613 leis. 365 que chamamos de positiva e 248 que chamamos de negativa. Por que que ele então não quer que guardemos as outras leis? É como se tivéssemos anulado todas as outras, com exceção a lei dos dízimos e a lei do sábado. Então as outras foram anuladas. Devemos somente guardar o sábado e o dízimo, cumprir a lei do dízimo? Será que sábado e dízimo, os tipos de comida, as festas, a lei de purificação e outras, dezenas delas, não tiveram fim com a morte dele na cruz? Somente as outras terminaram na cruz? E a do dízimo e a do sábado é que foram dadas prosseguimento, as demais não? Em São Mateus, que é um livro histórico, no capítulo 16, no versículo 16, o que é que diz? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que Filho do Deus vivo? Porque Jesus, ele tinha uma natureza humana, mas também ele tinha uma natureza divina. E Jesus, humano, ele morreu, assim como muitos morreram, e muitos de nós também iremos morrer. Mas a diferença é que ele ressuscitou. E esse Cristo ressuscitado, ele está vivo, e vivo para todo o sempre. Então, as outras dezenas de leis não tiveram fim com a morte e a ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou. O legalismo, principalmente nesta área do dízimo, de contribuição, tem se tornado, em definitiva, ordem normativa na mente de cada um seguidor dentro dessas sinagogas. São normas que não se pode deixar de cumprir. Tem que se dar.
porque não dando, está desagradando a Deus, está desobedecendo a Deus, não está fazendo a obra de Deus. Então, as pessoas com medo das maldições, que segundo os líderes poderão vir sobre a vida deles, eles então entregam o dízimo, porque eles têm medo. Porque são muitas as maldições jogadas sobre os filhos de Deus. Ó, seu carro vai bater, o motor pode bater, o seu carro pode ser furtado ou roubado, a sua casa pode virar uma farmácia, a sua panela de pressão pode explodir, o ferro queimar, o liquidificador queimar, enfim. São muitas as maldições que eles jogam sobre as pessoas. E as pessoas, por não conhecer a Deus, são filhos, mas não conhecem o Pai. Tem medo do devorador, que eles dizem que é o diabo, que vai sobre a vida das pessoas e faz uma devassa. Porque o que interessa a eles são os versículos 10 e 11 de Malaquias, capítulo 3. É o chavão dessas sinagogas. Não é fácil você romper com a tradição. É muito difícil. As pessoas são presas às tradições. A gente sabe como é que é isso. Nós viemos de lá, nós estávamos lá. A tradição é terrível, é difícil de se quebrar. Por mais absurda que possa ser a tradição, as pessoas têm medo de romper com elas. Mas aqueles que vivem o evangelho da graça de Deus, como nós vivemos, nós não temos dificuldade para aceitar o que o apóstolo Paulo, o apóstolo do evangelho da graça, escreveu em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Ó o que ele escreveu aos irmãos da Galácia, no capítulo 5, no versículo 13. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, pelo dom do amor, pelo dom da fé, pelo dom da esperança, que são os dons que permanecem. Então Paulo diz que Cristo nos libertou na cruz e que as cédulas de ordenanças, que eram conjuntos de normas e leis, era disso que ele estava falando. Ele então disse, ele nos declarou livres. E Paulo então diz aos seus irmãos, permanecei, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou. E nós, religiosos, que nascemos depois da cruz, que éramos gentios, estrangeiros, nós já nascemos livres, libertos. Mas vem aí o sistema religioso e coloca o véu sobre o rosto das pessoas. São cegos guiando outros cegos. E aí dizem para as pessoas que elas têm que fazer tudo o que o Cristo Nazareno fez. Aí, então, eles batizam porque o Cristo Nazareno batizou-se. Eles vão ao monte porque Cristo Nazareno ia ao monte. Eles jejuam porque Cristo Nazareno jejuou. Eles vão ao templo porque Cristo Nazareno foi ao templo. Eles dão dízimo porque o Cristo Nazareno mandou que se desse o dízimo. Porque era bíblico. E o dízimo eram para os filhos de Israel. Então, eles dizem que todas essas coisas têm que ser feitas, têm que continuar fazendo. As pessoas precisam ganhar almas para Jesus. Porque em Marcos capítulo 16, versículo 15 está escrito,
Quando o Nazareno deu essa ordem para os seus apóstolos e tantos outros quanto fossem feitos discípulos para pregar ao mundo de Israel. Então, lógico que isso não se referia a nós, os gentios, mas como os legalistas ainda hoje querem ressuscitar todos esses rudimentos. Então também mostramos para eles o que Paulo mostrou nos seus dias. É isso que nós estamos fazendo nos canais do Evangelho da Graça de Deus, mostrando para os nossos irmãos religiosos o que Paulo mostrou aos seus irmãos no seu tempo, na sua época, que devem sair de debaixo dessa maldição. Então, naqueles dias, muitos ainda não haviam deixado as práticas. Assim como nos nossos dias, muitos ainda continuam debaixo dessa maldição, na prática das obras da lei. Porque agora impor leis como guarda de sábados, dízimo, etc, etc e tal. Se Cristo já nos libertou, nós devemos permanecer então na liberdade com que Ele nos libertou. A lei do dízimo, ela tem sufocado os mais belos atos de amor entre os filhos de Deus, porque centralizam os seus pensamentos para a tesouraria dos lugares chamados igreja. E feito isto, os dizimistas concluem que Deus deve ter um cuidado especial para com ele. É isso que eles ensinam. Se você dizimar, Deus vai cuidar de você. Se você dizimar, Deus vai te abençoar. E então isso está na mente das pessoas. Como se Deus agora tem um compromisso de me abençoar, porque eu sou dizimista. Quando na visão da graça de Deus, nós todos já somos abençoados. É questão de viver e andar por fé, de tomar posse. Isso é fé. Ele não vai fazer porque nós estamos fazendo algo. Não, ele já fez. É por fé religiosa. É andar por fé, não por vista. É tão somente crer no que ele fez e procurar viver. Mas Deus jamais estabeleceu a lei mosaica para os seus filhos. Essa lei não foi para os gentios, não foi para o estrangeiro. A lei mosaica foi para os filhos de Jacó, para as tribos de Israel. A oferta de amor que nasce no coração dos filhos de Deus, que esses filhos de Deus, eles por amar uns aos outros, eles vão em direção àqueles que necessitam, àqueles que precisam, fazendo o verdadeiro evangelho, que é visitar os órfãos, as viúvas e todos aqueles que precisam. Isto sim é a verdadeira obra de Deus, e não eu ter que, determinados dias da semana, ir ao templo, passar uma manhã de domingo numa escola bíblica dominical, voltar à noite, ofertar, como se eu estivesse pagando o tempo que eu ali permaneci, se eu fui ao banheiro, se eu bebi uma água, se um ventilador estava ventilando ou o ar-condicionado. Agora vamos passar as salvas para recolher as ofertas. E não se esqueça, o fim do mês está chegando, do seu dízimo. Traga o seu dízimo para a obra de Deus, porque a obra de Deus para eles são essas coisas: frequentar o templo,
participar de tudo quanto acontece dentro dessas sinagogas e evangelizar, aspas, ganhar almas para Jesus. Eles dizem que isso é a obra de Deus. Será que esses líderes creem realmente que Malaquias está com as verdades de Deus para os nossos dias, para os nossos tempos? Será que eles acreditam mesmo nisso? Que essa profecia de Malaquias no capítulo 3 também se estendeu para os filhos de Deus nos nossos dias? Tratando, querido, de Israel, o profeta deixou isso bem claro. É óbvio que Deus ordenou tudo isto para o seu povo. Mas se eles insistem que Malaquias está com a verdade para os dias de hoje, então todos os filhos de Deus, os cristãos, estão obrigados a guardar toda a lei de Moisés. Se eles continuam insistindo com isso, então todos nós estamos obrigados a guardar não tão somente o sábado, ou a lei do dízimo, mas toda a lei de Moisés. Olha o que está escrito em Malaquias, capítulo 4, versículo 4. O mesmo Malaquias, ele profetiza no versículo 4 do capítulo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, o qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, que guarde todos os estatutos e os juízos. Então, dízimo, sábado, festas, cerimoniais, ordenanças, todas essas coisas foram para quem? Para Israel. Não para nós, que éramos gentios. Será que esses pastores guardam toda a lei de Moisés? Esses líderes religiosos? Será que eles guardam todas as leis de Moisés? Por que só o dízimo? Porque o dízimo satisfaz as suas conveniências, os seus interesses. Os dízimos lhes proporciona riquezas, mordomias, benés. A verdade é que eles não gostam de trabalhar e nem tampouco querem trabalhar. Por isso que cada dia abre-se mais templos e mais templos. Porque não tem coisa melhor. Virou um grande negócio abrir templo. Ser, pastor. Ter pessoas submissas a eles. É o melhor negócio que tem. Eles não colocam revólver, faca, uma arma em cima de quem quer que seja para que eles deem oferta e dízimo. Eles pedem, são bons de lábios. E as pessoas não conseguem enxergar isso. Enquanto vocês têm dificuldade para passar o mês, estão no Serasa, no SPC, estão com empréstimos consignados, estão no cheque especial, alguns nas mãos de agiotas, devendo para satisfazer o capricho desses líderes religiosos. É a mais pura verdade. E eles não gostam que nós, da graça de Deus, dizemos isso. Porque estamos interferindo nos seus negócios. Se Malaquias capítulo 3, versículo 10, meu irmão, é para ser observado, por que não o seria Malaquias capítulo 1, dos versículos 7 ao 10? E também, por que não seria também observado o que eu acabei de ler em Malaquias capítulo 4, versículo 4? Será que os que firmam em Malaquias 3,10 não estão em franca contradição? Claro que estão. Se não cumpre Malaquias 4,4, se não cumpre Malaquias 1, do 7 ao 10,
e ficam apenas presos a Malaquias, capítulo 3, versículo 10, eles estão em contradição à palavra. Se fôssemos aceitar como fonte de verdades e doutrinas, para nós hoje teríamos que voltar para todo o Velho Testamento. Porque Malaquias diz que é para lembrar de toda a lei de Moisés. Não foi isso que ele disse? Lembrai-vos de toda a lei de Moisés. Não apenas uma, duas. Sabe o que é isto? É remendo novo em pano velho, que o Cristo Nazareno, ele disse. Remendo novo em pano velho. Não deixem que esses sem amor te oprimem, porque você é filho de Deus. Eles são desalmados mesmo, eles não têm amor pelas pessoas. Eles têm interesse naquilo que as pessoas têm, não têm interesse nas pessoas, mas sim naquilo que as pessoas têm. Eu não temo e não tenho medo em afirmar que o dízimo pertence ao Velho Testamento e à lei. O autor da Epístola aos Hebreus, alguns dizem que foi Paulo, no capítulo 6, no versículo 5, diz assim: e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Hebreus capítulo 6, versículo 5. Pertencia por lei aos levitas, e alguém que não é levita recebeu o dízimo, está roubando, está indo contra a ordem de Deus, porque o dízimo eram para os levitas. Esses homens são levitas. Porventura eles são judeus. Porventura eles são descendentes da tribo de Israel. Se eles estão fazendo isso, eles estão indo contra a lei de Deus. Olha o que diz Moisés em Números, capítulo 18, versículo 24. Aqui não é falácia não. Nós mostramos. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, dei-os por herança aos levitas. Líderes religiosos, aos levitas. Pois eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Os levitas não tiveram herança. Eles não receberam porção de terra. As outras 11 tribos, sim. Eles foram muito abençoados. Podemos dizer que eles eram ricos, tinham riquezas dentro do contexto da sua época. E então Deus estabeleceu a lei do dízimo para que eles dessem aos levitas, levasse para os levitas. Somente eles poderiam receber os dízimos. E não hoje, como fazem nos nossos dias. Está recebendo algo que não é dele. Quem recebe está recebendo algo que não é dele. E se você recebe algo que não é seu, isso é desonestidade. Isso é roubo. Você se apropriar de algo que não é seu. Na lei nossa do país diz que isso chama-se apropriação indébita. Você receber aquilo que não é teu, aquilo que não te pertence de direito. E é isso que esses homens fazem em nome de Deus, em nome da obra de Deus. Acordem, despertem. E as pessoas, elas ainda dizem assim, eu não quero nem saber o que eles fazem com o dinheiro. Eles vão dar conta a Deus. Vão dar conta a Deus nada, meu irmão.
vão dar conta a Deus nada. Eles não acreditam nisso e você fica acreditando nisso. Olha aí os grandes líderes das grandes igrejas. Eles têm emissoras de rádio, de televisão. Eles têm gráficas, helicópteros e muitas riquezas, muitos imóveis. E cadê a prestação de contas deles a Deus? Vai dar nada. Eles vão viver enquanto viverem aqui no bem bom. E você cada vez se afundando mais, cada vez mais no pior, nas mãos de pessoas, pegando dinheiro emprestado para tentar fazer com que você chegue no final do mês. Então, se você diz ser um dizimista fiel, então faz como a Bíblia manda. O seu dízimo terá que ser enviado para Israel e entregue aos levitas. Lógico que a gente está falando isso para você entender, porque hoje não é mais assim. Paulo, o apóstolo dos gentios, jamais recebeu os dízimos. Paulo filtrou toda a lei de Moisés, inclusive a lei do dízimo. Por que que ele nunca recebeu os dízimos? Porque ele não era levita e ele conhecia a palavra. A Bíblia não autoriza ninguém receber dízimo a não ser os levitas. Era para essa única tribo que estavam responsáveis pela parte sagrada, pela parte espiritual do povo de Israel. Então fica aí essa palavra para a nossa reflexão. Deus, ele nunca estabeleceu a lei mosaica para os filhos de Deus, para os gentios, para nós. Ela não foi estabelecida para nós, e sim para o seu povo, que era o povo de Israel. Divulgue, compartilhe, se gostou, dê um like. Muito obrigado, um beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo, nós da graça de Deus amamos vocês.